Bom, primeiramente, muito obrigado a todos os participantes dessa mesa, que eu estou muito empolgado, isso que a gente fez aquele alinhamento. Eu estava empolgado antes, fiz o alinhamento, então fiquei ainda mais empolgado com o debate que rolou dentro do próprio meeting ali que teve, e também agradecer também a todo mundo que já está aqui discutindo aí, querendo saber mais, fazendo mais perguntas, que tem tempo, e deixo até claro que quem continuar com perguntas, a gente não só tem os espaços de convivência, mas também a gente tem os contatos, a gente pode passar as perguntas diretamente, para quem quiser perguntar mais coisas. Então, só deixando essa parte bem clara para todo mundo. E também querer dar início a essa mesa, que eu acho que é muito importante, porque a gente vai trazer justamente a desmistificação de que só a academia gosta de dados. Isso, os dados só são importantes para a academia, que acaba falando muito, a gente sabe que a gente já está nesse debate. A gente sabe que não é bem assim, mas quando a gente traz especialistas das diferentes áreas, disciplinas, a gente consegue ter uma abertura de visão que é muito importante. Então, por isso que a gente traz essa visão das novas tecnologias para a gestão do marketing de destino. Então, eu até gostaria de começar essa mesa chamando a representação de destino que está aqui, que é a RED, tá? Que você vê. E pedir para colocarem a apresentação dela, tá? A RED do centro. Bem, boa tarde. Para quem não me conhece, me chamo Atleta Lidiane Stoss, eu sou turismóloga, professora, minha primeira formação, séries iniciais, e desde 2003 eu atuo na questão da gestão regionalizada do desenvolvimento do turismo. Iniciei como, mesmo de forma voluntária, na Associação do Desenvolvimento do Turismo Ecológico do Vale do Itajaí, onde iniciou o Circuito Vale Europeu Catarinense. Até 2012 eu prestei assessoria na associação de forma voluntária. Em 2013 fui para a Prefeitura de Rodeio trabalhar como diretora de Cultura e Turismo. Diretora de Cultura e Turismo daquela cidade e a partir dali que eu acabei sendo convidada para compor a gestão regionalizada dentro do consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí. E ali a gente deu continuidade a um trabalho que já tinha sido iniciado na associação, com o desenvolvimento do circuito do cicloturismo e através de um planejamento para que ele fosse desenvolvido de uma forma profissionalizada, com qualidade e de uma forma que o cicloturista quisesse voltar muitas vezes e trouxesse família e tudo mais. Então, o nosso circuito Vale Europeu Catarinense recebeu uma nova logo, que o apontamento é esse no meio. Isso. Ele recebeu uma nova logo porque, como a gente passou a trabalhar a questão do turismo também dentro do circuito, a logo que representava o circuito representava muito mais toda a nossa região pela questão da arquitetura das casas que aparecem na logo, as montanhas, os rios, enfim, as riquezas do Vale Europeu. Então, passou a ter uma nova representatividade. O Circuito Vale Europeu Catarinense, como todos nós sabemos, foi criado em 2006, lançado em 2006, através do Clube de Cicloturismo do Brasil. E, a partir de lá, então, a gente passou a pensar exatamente de que maneira ele precisava estar sendo melhorado. Hoje, ele continua ainda com as suas 7 etapas, recomendadas a serem feitas em 7 dias, 330 km, porém, já existem várias rotas alternativas dentro de cada cidade. Então, o cicloturista, se quiser ficar na cidade, pedalar mais um dia, conhecer um diferencial, ele pode fazer isso também. Mas não adianta a gente trabalhar apenas o circuito, a questão
de desenvolvimento se a gente não tem dados e estatísticas. E esta é uma questão difícil, é complicado. Por quê? O circuito ele é vendido como um autoguiado. Então, muito cicloturista chega, não pega, não assina o termo de responsabilidade, não pega o passaporte, não passa para pegar o certificado. E também, muitas operadoras hoje que atuam fora do nosso estado, também não pagam e pegam o passaporte para o cicloturista, é difícil a gente ter dados. A rede hoteleira também é complicado, a gente conseguir que nos repassem dados para saber quantos cicloturistas passam pela região. Hoje isso está melhorando, porque depois foi apresentado, foi criado o observatório do turismo regionalizado, exatamente para que a iniciativa privada tenha o entendimento de que sim, precisa nos passar informações. Então, é muito complicado a gente saber quantos cicloturistas passam por toda a nossa região. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2022, cicloturistas que realmente se registraram e pegaram o passaporte foram apenas 1.432. E a gente sabe que gira muito mais que isso. Mesmo porque hoje eu moro numa rodovia onde que é parte do circuito e a gente tem ver a quantidade que passam por aí. E também a gente viu que o circuito precisava receber cara nova, não somente nos materiais. Então a gente trouxe uma cara nova para o certificado, valorizando a mulher, né? A gente trouxe a mulher pedalando, porque, como já foi apresentado, é um público que cresceu muito, né? A gente vê quanto que a mulher está empoderada hoje e ela não se incomoda de estar pedalando sozinha, até mesmo fazendo os percursos. E isso chamou muito a nossa atenção. Aí trouxemos uma cara nova para o passaporte também. A cartilha também recebeu modificações e está passando novamente por modificações. Então, a gente trouxe uma forma diferenciada para que também ela pudesse estar dentro do site, para poder ser baixada mais facilmente, o PDF também, mas fazer o reconhecimento de todo o percurso nas plataformas que o cicloturista utiliza, o Wikiloc, o GPX. Agora a gente vai fazer todo o reconhecimento novamente no Strava, para realmente ter dados mais precisos para poder estar informando para o cicloturista. Quantos minutos eu tenho? Eu vou correr um pouquinho. Então, como eu falei, foi pensado numa cara nossa, toda a sinalização ela também foi reformulada, foi trazida de uma forma diferente para a sinalização. E também porque a gente já queria incluir a questão da adesão ao Rede Trilhas, ainda não tinha saído a nossa adesão, mas mesmo assim a gente acabou colocando a assinatura nas placas, para que mais tarde isso se torne muito mais forte nessa valorização. As mídias sociais também foram reinventadas, repaginadas, como um portal, foi criado um novo portal, onde todas as informações estão aqui, tanto para o cicloturista quanto para o caminhante, mas porém também de que forma que nós organizamos roteiros do que tem de valor dentro do circuito e de uma forma organizada para que as agências de viagens, operadoras e o próprio cicloturista que faz o seu autoguiado encontre facilmente outras atividades para fazer em toda a nossa região.
Então, além da descrição que foi melhorada nos itinerários, na cartilha, e, como eu falei primeiro, para poder ser baixado, houve também a inserção, a gente está inserindo essas informações. Antes elas ficavam de uma forma geral, hoje elas ficam organizadas para que o cicloturista possa encontrá-la mais facilmente. A gente ficou admirada no último mês que o site vem recebendo várias visitas, mas o número de acessos nos surpreendeu, porque a gente vê, sabe quando que isso é importante, mas o que mais chamou a nossa atenção foi que o cicloturista, o caminhante, enfim, está ficando mais até 5 minutos na página. Isso é uma coisa bem importante, é sinal de que realmente eles estão realizando as pesquisas ali dentro. E as páginas do Instagram também melhoraram bastante, tanto a do Circuito Vale Europeu Catarinense. A gente percebeu que no último mês teve um alcance maior nos números de contas e maiores engajamentos, tanto também na do Vale Europeu Catarinense, alcançamos um formato, assim, um engajamento bem forte. Sem problema. Não, imagina. É que, infelizmente, eu esqueci de desligar ele, né? Desculpa. Enfim, a gente passou, a Regina colocou, de que ela colocasse, mas não está dando para ver. Então, no início do ano, no início de março, se não me engano, a gente alcançou os 10.000K, foi uma festa dentro do setor. E o Circuito Vale Europeu Catarinense também estava bem baixinho e já está com quase 5.000 seguidores. Enfim, todo dia é feito publicações e replicado. Quem nos marca é replicado, para que realmente todos se sintam valorizados. A gente sabe o quanto que é importante ter o retorno do dinheiro. Mas uma coisa que o Luiz me pediu muito, e que ele pediu que eu trouxesse, é realmente essa questão de quanto que o circuito desse cicloturismo impulsionou o desenvolvimento econômico da nossa região. Então, como eu falei para vocês, a gente contratou um observatório. É complicado alimentar o observatório, porque tem que ser os gestores públicos do turismo ou o próprio empresário também pode fazer essa alimentação, mas é complicado as pessoas pararem e valorizar o próprio trabalho. Mas a gente conseguiu ter um levantamento, e esse levantamento são em 9 cidades, não as 12 que compõem o CIF. Então, tem uma quantidade de empregos gerados diretamente pelo turismo de 1.098 anos. 38, a média de horas contratadas, geralmente segue 39 horas mensais. Um salário médio ponderado, porque geralmente os contratados no turismo da nossa região não são assalariados, né, não são efetivos. A média da idade de quem está trabalhando, quantos empregos são femininos, novamente as mulheres aqui se destacando, e os masculinos. E quais são os setores em que tem tido um maior alcance dos empregos, né? Alimentação, hospedagem, transporte, atividades culturais, agências e operadores. E também a gente conseguiu fazer um levantamento de quantas empresas abriram desde que nasceu o circuito, impulsionados por causa do circuito. A maior parte, vocês podem ver, a hospedagem e alimentação,
mas os transportes, a organização dos taxistas, até mesmo o Uber, que nós não tínhamos na nossa região, né? Agora a gente tem. Você mesmo sentiu isso no ano passado, né? Isso. Atividades culturais, que é tão difícil a gente ter empresas culturais que têm MEIs e que fazem atividades culturais envolvendo o público, também cresceu, né? A gente não tinha quase nada. As transportadoras não eram bem poucas. Hoje a gente tem transporte que realmente podem ser contratados e fazerem as visitas dentro dos municípios, agências e operadoras também. Então, no Vale Europeu, existem as agências credenciadas e que a gente, toda vez quando uma operadora, uma agência de fora do nosso estado pede informações no site, a gente recomenda que contratem as operadoras ou as agências ali do Vale Europeu, porque elas conhecem os atrativos. Elas sabem no percurso aonde estão os atrativos. E, às vezes, uma agência de fora, ela não sabe. O Fernando que está aqui, né, que opera, ele também sabe muito bem disso, né? E se não souber o atrativo, às vezes, está a 200 metros. Mas é mata, é natureza, que não vai conseguir ver somente pela estrada, né? E uma coisa que tem nos preocupado, desde que eu cheguei em 2016 no SIC, é a qualidade de atendimento ao turista. O Vale Europeu, todo mundo fala dele, 2 minutos. O Vale Europeu fala dele por causa que todo mundo fala que usa de exemplo, então a gente sentiu a necessidade que realmente somos exemplos, então a gente tem que buscar realmente quais são os parâmetros e os indicadores para essa qualidade. Então, no programa, a gente realmente trouxe, baseados em várias certificações, tanto nacionais quanto internacionais, e criamos esse programa que já foi lançado em 2018, este ano já é a 6ª edição. Esse ano, se eu não me engano, serão 80 empresas que estarão recebendo o selo de certificação de Vale Europeu Sustentável. Então, seguem todas as regras que são necessárias para a questão de licenciamento ambiental. Quem não tem o licenciamento ambiental, mas tem que ter a DANC, ou a rural, enfim, todos eles têm que seguir uma linhagem para manter a questão da valorização do trabalho, o próprio trabalho deles, né, do próprio empreendedor. O programa de sensibilização ao turismo nas escolas também, a gente está indo na 5ª edição deste ano. Esse ano passarão de 10 mil crianças sensibilizadas, não só crianças, mas toda a comunidade escolar, no 4º ano. É uma preocupação que a gente tem, e principalmente a gente mantém o cooperativismo. Tentamos manter da melhor forma a parceria com a iniciativa privada, para que realmente a gente consiga atingir as metas para o desenvolvimento do turismo. As políticas públicas, vai ser amanhã eu falo, mas elas são realmente muito importantes. E em 2021, o Circuito Vale Europeu Catarinense também foi instituído pelo governo do Estado, através da Lei 18.207, como realmente um atrativo turístico do Estado de Santa Catarina. Essa é uma coisa que a gente começou a conversar outro dia, Fernando, e a gente vai continuar. E também, através do circuito, novos produtos estão sendo lançados. Faz pouco tempo, no mês passado, a gente teve a publicação, né, da parceria com o ICMBio para desenvolver um circuito ao redor da Serra do Itajaí, onde que 6 cidades que já compõem o Vale Europeu Catarinense passarão integrarão esse circuito também, mas uma coisa muito importante,
que é trabalhado juntamente com o Rede Trilhas, que é integrar as regiões de Santa Catarina. Então, o Vale Europeu Catarinense vai estar sendo interligado com os municípios de Presidente Nereu e Vidal Ramos, que são já da IGR do Alto Vale. E também, como eu falei para vocês, novos circuitos, pequenos circuitos estão nascendo dentro dos próprios municípios, um que já está com nome e até mesmo com reconhecimento de planilhas e tudo, que é o Caminhos de Frei Bruno, no município de Rodeio. E os roteiros que eu falei primeiro para vocês também estão sendo organizados para passar a integrar ainda mais e a valorizar o nosso circuito, que exatamente a gente tinha que começar, que é um produto tão forte, que são os cervejeiros do Vale, que leva público para a nossa região, não apenas pelo motivo dos circuitos. Os principais atrativos, que são muito fortes da nossa região e que estão no percurso, e que não podem ser deixados de conhecer, esses são alguns deles. E muito obrigada. Bom, muito obrigado, Anete. Depois vou a anotação de passar para a discussão. Agora eu gostaria de convidar para continuar essa pauta o Alexandre Oliveira, vai tratar sobre a questão do monitoramento de mobilidade ativa, que tem sido de fundamental importância nessa mudança de cenário do ciclismo no Brasil. Então, obrigado. Contigo mesmo. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre, sou biólogo, sou mestre em gestão de áreas protegidas, né, e membro da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, também no grupo de especialistas em turismo em áreas protegidas. Vou falar um pouco sobre monitoramento de rotas, né, de mobilidade ativa, o que a gente tem feito aí nos últimos 10 anos aqui no Brasil. Então, o que a gente fala, o que é a história que o monitoramento pode contar para a gente, né? Em vários países do mundo, a gente sempre fala que coloque ciclovia e os ciclistas vão vir, coloque estrutura e os ciclistas vão vir. Então, em muitos países do mundo, o monitoramento comprova isso. Então, esse gráfico você vê, né, a quantidade de ciclovias e a quantidade de ciclistas, né, à medida que vai se desenvolvendo. Impactos de projetos. Esse gráfico aqui são mais de 10 anos de monitoramento em Grand Lyon, na França, e isso aqui é o lançamento do Velob, das bicicletas compartilhadas. Quando foi lançado, subiu exponencialmente o uso da bicicleta lá. Aqui outras questões, geralmente a gente vê os movimentos pendulares, né? Os dois picos são picos de idas e voltas, né, de uma ciclovia utilizada para trabalho, e as duas curvas mais suaves são finais de semana. Então, é uma estrutura utilizada para trabalho. Mapas de calor, N coisas, né, que são utilizados para gestão no mundo inteiro. Né? A gente falou bastante hoje, eu escutei muito sobre dados, inteligência de mercado, né, e etc. Né? Esses países que utilizam ferramentas de monitoramento, eles querem saber basicamente o quê, né? Quantas pessoas passam pelo projeto de mobilidade, a que horas transitam por eles, qual é a diferença entre os fluxos de pedestres e ciclistas, a que taxa crescem esses fluxos, a que horas produzem os fluxos máximos, né? Então você sabe exatamente quando você tem um fluxo máximo que extrapola, vamos dizer, a tua capacidade da ciclovia, você sabe que é hora de alargar a ciclovia. Pensando nos roteiros, né, europeus, né, que a gente sempre sonha aí, né, como é que esses caras acertam tanto, né, e a gente às vezes não coloca o café da manhã no horário de pico do ciclista. Eles sabem a hora que são os horários de pico, né, eles sabem quando contratar mais gente, eles sabem quando tem
menos gente, é hora de você fomentar para conseguir completar esse lugar. Então, essas entrelinhas, né, que tornam esses circuitos europeus tão importantes, é o que a gente vai falar um pouco agora, né? A gente não vê como é que eles fazem isso, e assim que eles fazem fazem com que o negócio deles, né, seja tão lucrativo, né, gere tantos bilhões de euros anuais, que a gente sempre fala, mas como que eles conseguiram chegar nessa informação, né? E a questão, isso aqui não estou nem falando de Europa, isso aqui estou falando de América Latina, né? No Chile estão quebrando esse paradigma, né? O monitoramento permanente de fluxos, tanto de pedestres e ciclistas, lá no Chile, ele é um novo enfoque, né? Em projetos de infraestrutura, né? Ele entende que a ciclovia não é um fim, né? E é um processo de gestão contínua. Basicamente aquilo que a gente falou, né? Processo de gestão contínua, porque você, em algum momento, você vai alargar, algum momento você vai, se tiver pouca gente circulando, opa, vou olhar para lá, será que é iluminação, será que é buraco? O que não está agradando? Então, o processo de monitoramento contínuo faz com que a gestão, né, seja eficiente. Isso aqui é um manual de vialidade inclusiva do governo do Chile, onde todos os termos de referência de novas cicloestruturas, eles têm que estar providos de monitoramento permanente. Mas, puxando aqui com o exemplo do Vale do Loire, na França, né, como que é tão de sucesso esse negócio deles, né? Como é que eles veem o cicloturista? Eles olham num prisma, né, que eles viajam no máximo 5 km por dia, demoram 4 vezes mais que um veículo, que um carro, necessitam comer, né, buscar locais para dormir todas as noites, né, e por conta disso o impacto econômico deles é muitas vezes maior, né, do que um turista normal que viaja de carro. Então eles olham com esse prisma e com isso eles vão parar mais em loja, são mais lentos, né, os ciclistas. E com isso eles começaram também, há 25 anos, né, a Eurovelo, a mudar o paradigma. Antes a coleta de dados era feita muito como o Arlete falou, você tem que ir nos hotéis, saber quantas pessoas estão dormindo, você vai inferir mais ou menos quantas pessoas, então até chegar esse dado, muito demorado, quando você vê, já passou. Né? A Camila falou como que se coleta os dados lá no Caminho da Fé, né, que já tinha ali os passaportes. É muito provável, né, que sejam dados, né, subdimensionados, porque nem todos assinam o passaporte. Então, ela fez um cálculo do impacto econômico em cima das pessoas que utilizam, mas os números reais são outros, né? Então, nesse meio tempo, né, os europeus eles perceberam que existem outros dados importantes do que capacidade de abrigar turistas, chegada no turista, aquilo que a gente está falando. Né? O cicloturismo lá, ele buscava outros dados. A contagem de ciclistas se tornou algo padrão, uma contagem volumétrica, né? Muito mais do que a pessoa que está utilizando, né, o Strava, o aplicativo X, o aplicativo Y. Eu não utilizo o Strava, eu ando de bicicleta, então eu não vou estar na base de dados que o Strava fornece. Agora, um sensor lá na ciclovia, ele vai contar a todo mundo que passa, né? E aí, aqui pensando só em França, né, eles colocaram uma plataforma nacional de contagem de ciclistas. Né? Então, cada pontinho é um sensor permanente, né, nas trilhas, nos caminhos de ciclistas, mais de 600 ali, isso aqui pensando só em França. 656. E o que essa plataforma oferece? Né? Ela melhora o conhecimento da rede, quantos, aquilo que a gente falou, apoia estudos de avaliação de benefícios, ajuda a promover o desenvolvimento da rede europeia. E a partir disso começam as pesquisas qualitativas, né? A partir do número de base, você sabe qual é a média, você sabe como é que está a taxa de crescimento, aí eles começam a fazer pesquisas de satisfação, pesquisas online, e finalmente eles geram daí informativos, né,
que eles distribuem, né, para todo o trade turístico, e esse trade turístico ele vai saber, em julho eu vou me planejar para contratar outra pessoa, porque sobe em média 30%, X%, ou em janeiro vai pouquinha gente, então é a hora que eu vou fazer a reforma no meu estabelecimento. Eles não vão fazer mais no escuro, e por isso os negócios começam a dar mais certo, né? Então, daí eles distribuem, né? Isso aqui só pensando num trechinho de uma das Eurovelo, das 6, onde esse observatório, essa associação distribui informativos, né? Opa! Informativos, onde você sabe horário de fluxo máximo, qual é o horário de pico, se é de manhã, se é de tarde, se é de meio-dia, qual o dia da semana, enfim. N coisas, e sem problemas de tabulação, porque as transmissões são praticamente em tempo real, né? Então você tem esses dados em tempo real. O sensor lá transmite em tempo real, tanto que é uma plataforma online, porque se vocês olharem ali o link, vocês conseguem perceber isso, né? Perto para o mesmo lado e ele vai para o outro. Peraí, desculpa. Bom, e aí, eles, recentemente, né, essa fábrica francesa, né, a EcoCounter, ela produziu um barômetro da Eurovelo, né? Ela já está há 25 anos na Eurovelo, mas desse barômetro daí e pegaram ali 170 contadores em 18 países, ali são os números da Eurovelo que são monitorados, e aí eles já estão vendo o efeito do Covid, qual foi a taxa de crescimento, como que eles vão se planejar, e tudo isso, né, eles perceberam que logo após o Covid, uma coisa que os europeus e o pessoal da América do Norte, que trabalha com cicloturismo, o que eles chamaram do boom da bicicleta. E o boom da bicicleta certamente teve aqui, mas a gente não sabe como dimensionar, né? Que é a busca das pessoas, né, por áreas naturais, por fazer coisa fora, né? E a bicicleta ela teve o boom no mundo inteiro, né? Então você vê ali as taxas de crescimento enormes, né, nesses países da Eurovelo. E em dias de semana, né, e em fim de semana, então você teve ali, inclusive, a pessoa utilizando a bicicleta como meio de transporte, e as pessoas fazendo mais turismo de bicicleta, né. Bom, finalmente, as contagens automáticas lá fornecem, então, dados regulares e consistentes para analisar fluxo, né, você consegue lá no Eurovelo comparar a tendência ao longo dos anos, comunicar melhor, manter orçamentos, otimizar a gestão, melhorar o serviço, né? Todo mundo sai ganhando com isso. E aqui no Brasil, né, de repente, um grupo de aficionados se juntaram, né? E a Aliança Bike, com o Caminho da Fé, um projeto. Tá. Esse aqui é meu filhinho andando ali na Rota Caiçara, tem 4 anos, ali com a bicicletinha de equilíbrio, né? Esse aqui é um trecho da Rota Caiçara, né, piloto? Ali em Antonina, né? Bom, então, de maneira pioneira, né, alguns atores se juntaram e depois de tanto tempo, né, está acontecendo nesse exato momento o primeiro projeto, né, de monitoramento permanente de uma rota de cicloturismo, né. Esse projeto vai virar um mês agora, né, no Caminho da Fé. A Aliança Bike capitaneou isso, junto com o Planet que está aqui, a Rede Brasileira de Trilhas, o Caminho da Fé, e com o apoio da EcoCounter, né, e da SACIS, Curitiba. Esse projeto consiste na instalação de um sensor móvel, né, 24 horas por dia, são aquelas mangueiras que estão ali, né, é um sensor que fica instaladinho ali, a bateria não precisa trocar tão cedo, ela dura, antes da primeira troca, ela dura 10 anos, né, então daqui a 10 anos eles têm que trocar as pilhas. E fica ali numa caixa de metal,
e foi instalado num afunilamento, né, do Caminho da Fé. Esse projeto ele vai ficar lá um mês no Caminho da Fé, e aí ele já começa a mostrar dados, né, nas primeiras semanas, né, você vê ali a quarta-feira, quinta-feira é o dia que menos se utiliza ali o local. Você vê que tem um dia de pico ali, sábado, 22 de abril, 429 pessoas passaram. Você vê aqui aquele perfil horário, né? Você vê às 3 da manhã passaram 30 pessoas, né? Quem vai conseguir entender que às 3 da manhã passam ciclistas ali? E é utilizado 24 horas por dia, ali, praticamente, né? Mesmo com pouca. E os horários de pico ali, das 8 da manhã, outro horário de pico às 4 da tarde, né? Enfim, esses dados vão ser analisados, né? Um spoiler. Dados bidirecionais, né? Que eu estava conversando ali com a Camila, 78% vão em um sentido, né? O sensor ele é bidirecional. E esses 22% são os que estão indo na contramão, ou seja, não são, segundo, né, hipóteses da nossa conversa ali, são as pessoas da cidade mesmo que estão utilizando o local, porque a rota vai para aquele outro sentido, né? Onde os 78% estão indo, né? Bom, enfim, o monitoramento ele serve para entender, para decidir, para justificar, para estimular, né? E ali uma foto que o Rodrigo conhece muito bem, ali numa ciclovia entre Olinda e Recife. Aquelas coisinhas ali que não conseguem ver, né? Aquele risquinho no chão, um sensor permanente que tem lá, né? Que ficou lá um tempo, uns 4 anos, né? Até acabar a primeira bateria, daí acho que está lá ainda, né, Rodrigo? O governo de Pernambuco. Bom, eu estou fazendo essa apresentação de maneira emprestada, né, o pessoal da EcoCounter, então a Galeana, né, ela não pôde vir, os contatos dela, maiores informações. Foi meu tempo. Mandar um beijo, tchau. Muito obrigado. Obrigado, Ali. Agora eu vou chamar o Thiago, um novo grande parceiro aí que a gente teve na pandemia. Então, foi muito bom aí ter esse lançamento aberto aí por causa da visão do marketing que você traz bastante. E por causa do curso também, né? A gente conheceu lá no curso. Massa. Boa tarde, gente. Eu sou o Thiago, estou participando desse grupo porque eu fui professor aqui na UFPB, conheci a André, e aí quando ela começou a pensar e a estruturar o projeto do curso de ciclocondutor, aí ela pensou em ter uma linha lá falando um pouquinho de marketing, de novas tecnologias, como é que a gente poderia utilizar isso. E que bom que ela lembrou de mim. Obrigado, André, estamos juntos aí. E quando eles pensaram aqui para o evento, a gente estava discutindo, conversando, e como é importante a gente trazer essa visão do que é que está acontecendo e de como essas tecnologias podem influenciar e devem influenciar no fortalecimento, na gestão e no monitoramento do cicloturismo. E aí, quando o Saldanha veio falar comigo, a gente fez um momento, nós 4 online, conversando um pouco sobre como é que a gente podia fazer esse momento. Foi bem legal porque a gente caminhou as ideias e a gente viu como estava organizado o evento. Vocês vêm desde manhã falando sobre produtos, sobre como a atuação do Ministério do Turismo, qual é a visão que tem sobre isso. A primeira mesa viu uma série de exemplos que estão acontecendo no Brasil todo e como eles estão funcionando. E agora a gente fala de dados. A gente fala do valor europeu, trazendo alguns dados dos empregados e tal, mas trazendo a dificuldade que é ter esses dados. Há algumas experiências já utilizando tecnologia. Então, a gente olha para a Europa e vê a quantidade de dados que eles conseguem ter, a quantidade de informação que eles conseguem ter, e que isso é fundamental para o desenvolvimento. Aí a gente olha, mas lá é muito fácil, porque eles têm os dados. Se a gente está agora aqui começando a discutir o fortalecimento do cicloturismo, tendo o Ministério do Turismo aqui junto, entidades da sociedade civil se juntando para apoiar e para dizer, a gente topa, a gente quer fazer, então vamos fazer já pensando como é na atualidade, quais são as possibilidades que a gente tem. E hoje eu venho fazer uma fala com vocês bem provocativa. Vou falar um pouquinho sobre o que é que a gente está acontecendo no turismo em relação à tecnologia e o que é que a gente pode fazer com isso no cicloturismo. Então, passando aqui.
Só para a gente contextualizar um pouquinho, a gente precisa entender, além dos dados, a tecnologia está mudando completamente a nossa sociedade. Não é algo passageiro, não é moda, a gente teve a pandemia aí e agilizou, deu um passo gigante no uso de novas tecnologias. Tem um estudo do MIT que diz de 5 a 10 anos. Então, a gente não imaginava em 2020 a gente estava fazendo a feira do mês no celular em casa. A gente foi obrigado a fazer isso, claro, mas aconteceu. Lógico que agora, depois que volta, reabriu, todo mundo pode sair, algumas pessoas deixaram esse costume, mas outras continuam. E naquele dia da semana, ou aquela semana que você está mais trabalho, mais acostumado, está viajando, você não consegue fazer a feira, você vai lá no celular e você vai pedir pelo menos alguns itens básicos. Então, a tecnologia ela mudou tudo, e ela está transformando tudo, toda a nossa vida e sociedade. Seja o nosso trabalho, trabalho remoto, seja a educação, seja o ensino à distância, ensino remoto, as profissões que estão surgindo, as profissões que vão surgir, as profissões que vão deixar de existir também, a nossa vida familiar, o nosso lazer, o nosso entretenimento. Então, hoje a gente escuta música com tecnologia, a gente assiste filme com tecnologia, a gente assiste streaming com tecnologia, a gente assiste peça de teatro também por tecnologia, a gente compra ingresso, então tudo, a tecnologia tem permeado todos os campos da nossa vida e sociedade. Até os relacionamentos, né? Conhecer alguém novo, conhecer uma pessoa nova, marcar um encontro novo, também está na tecnologia. Então a gente precisa entender, ainda bem hoje a gente já tem bem menos, mas antigamente, e eu digo antigamente porque apesar da carrinha de novo, eu estudo tecnologia desde 2007, então venho estudando desde como uma tecnologia tem transformado o turismo. E antigamente a gente chegava nos cantos e falava, não, isso aí vai passar, ninguém vai usar isso não. E hoje a gente já vê que está transformando, que transformou e que vai continuar transformando a nossa vida em sociedade. Para a gente entender no turismo o que é que teve, para a gente poder chegar lá no segundo turismo, a gente pensa que tecnologia é algo recente e não é. Na atividade turística, a tecnologia vem transformando a atividade desde a década de 60. Na verdade, se a gente pensar tecnologia de uma forma mais ampla, ela desde a origem, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, quando começou a se utilizar avião e o avião passou a ser utilizado de forma comercial, teve impacto na atividade turística. Então, todas as inovações que aconteceram na nossa sociedade impactam diretamente na atividade turística. A gente tem alguns marcos aí, a gente tem na década de 60, 70, a gente começa utilizando os CRS, as agências de viagens, companhias aéreas. Depois, também na década de 80, esses CRS, que são os sistemas de reserva computadorizados, eles evoluem para serem sistemas globais de distribuição, os GPS. Ali no final da década de 90, começo de 2000, quando surge a internet, e a gente começa a perceber a possibilidade de disponibilizar esses sistemas que já existiam na internet, a gente tem uma mudança na atividade como um todo, a gente começa a perceber e começam a surgir as agências virtuais, as agências de viagem virtuais, ADVs ou OTAs, no inglês, como ficou mais conhecido, e a gente começa a ver que tem uma mudança. E aí, com essa internet, que aí quem acompanhou lá do comecinho, que a gente entrava de meia-noite para pagar só um impulso do telefone, né, e ficava no computador, no final dos anos 2000, a 2010, na primeira década, há uma mudança na internet e surge o que chamam de Web 2.0, onde a internet passa a ser mais interativa, as pessoas começam a trocar informações, deixa de ser aqueles antigos sites que eram reproduções de panfletos e folhetos com informações estáticas e passa a ser ter uma dinâmica nova na sociedade. E aí é onde tem os booms das redes sociais, né? Surge o Instagram, surge o TikTok mais recentemente, o Facebook, antigamente tinha o Orkut que faleceu, mas é nessa época que começa a mudar e tem uma mudança, porque a gente chama de Web 2.0. E aí é quando tem o surgimento, a consolidação dos metabuscadores, a gente tem o TripAdvisor que se consolida como comunidade, como a principal comunidade de turistas do mundo, com avaliações e funcionando de forma autônoma. As empresas se cadastram e botam lá informações básicas, mas são os turistas que alimentam lá com avaliações, com nota, e quando muda esse relacionamento com a internet. E hoje a gente está vivendo aí esse momento 4.0, que é essas novas tecnologias. E que depois vai surgir o 5.0, 6.0, 7.0. E hoje, quando a gente fala de novas tecnologias, a gente está falando de quê? Inteligência artificial, o famoso ChatGPT, que está aí, e esse é uma só das ferramentas, hoje não só texto, mas já tem inteligência artificial para fazer imagem, para fazer foto, para fazer vídeo, para colocar
as pessoas falando coisas que elas nem disseram. Então, é um novo momento que a gente está vivendo com novas tecnologias. A gente vê IoT, ou Internet das Coisas, que é muito importante a gente pensar sensores, Alexandre, e sensores que a gente possa ter esses dados, jogar na internet, a gente tem feito, tem lá no circuito europeu, que a gente tem um monitoramento online. Se entrar agora, você vai conseguir saber, numa determinada rota, quantas pessoas passaram lá hoje, quantas estão passando agora, e o computador vai mostrando. A gente começar a pensar isso de uma nova perspectiva, dessa de ter elementos que identifiquem e deem informação nas coisas, internet das coisas, e aí Big Data, realidade virtual, realidade aumentada, e o que é que isso tudo acabou transformando na nossa sociedade. Essas possibilidades fez com que surgissem novos conceitos. E aí eu trouxe 3 novos conceitos para a gente falar, para a gente poder chegar na fala propositiva, para a gente fechar o dia de hoje aqui do encontro. A gente já ouviu aí falando das cidades inteligentes, o pessoal comentou um pouquinho antes sobre isso, e aí é um conceito que surge quando as cidades e a gestão pública passa a perceber nas tecnologias a oportunidade de melhorar a gestão, melhorar a qualidade dos serviços prestados para melhorar a qualidade de vida do habitante. Smart City, ou tecnologia utilizada na gestão das cidades, é para melhorar a gestão pública e melhorar a vida das pessoas. Se não for para isso, a tecnologia está sendo utilizada sem esse sentido, não está dentro do contexto que seria Smart City. E aí o turismo, que é uma ciência bem nova, lá ela fica olhando assim, o que está acontecendo nos vários campos, e aí é legal a gente estar aqui de turismo, tem o pessoal de geografia, tem o pessoal de outras áreas, a gente fica olhando e fica meio que, como é que isso vai transformar a atividade? Como é que isso vem para o turismo? E aí no turismo surge o conceito de turismo inteligente. Na verdade, quando surgem essas novas tecnologias, quanto mais tecnologia a gente aplica naquela situação, a gente tende a chamar de smart, né? Smart TV, o smartwatch, o celular passou a ser smartphone, e aí a gente começa a falar de smart cities e também de destino inteligente, de turismo inteligente, antes que a ideia de utilizar tecnologia para a atividade turística. As pessoas estão mudando, os comportamentos estão mudando, a forma de comprar, de fazer e de se viver a experiência do turismo está sendo alterada por essas tecnologias. Isso é o conceito lá do turismo inteligente. E para os destinos turísticos começa a se falar de destino turístico inteligente, que é uma coisinha que a Zenvis, lá na Espanha, em 2012, a gente precisa utilizar as tecnologias para melhorar a experiência do turista e melhorar a gestão da nossa cidade. Monitorar a acessibilidade, sustentabilidade, a governança, os dados, a gente precisa ter isso. O turismo que a gente quer construir é um turismo com tecnologia que faça com que a gente faça um gerenciamento melhor do nosso destino e propicie uma melhor experiência para o turista e uma melhor reformativa para a nossa sociedade, gerando mais emprego, gerando mais renda, gerando melhor meio na gestão das empresas. E é isso que pensa o destino turístico inteligente. E aí eu fiquei pensando, isso é o que eu estudo hoje no doutorado, e eu fiquei pensando, poxa, como é que a gente pode juntar isso com o desenvolvimento do ciclo turismo? A gente teve uma reunião, começou a falar, o pessoal já está fazendo um monitoramento, já está começando a discutir como a gente faz a gestão dessas rotas. Tem rota aí com mais de 10 anos existindo já sem dado nenhum, e dado é um problema da atividade turística. E aí eu pensei, por que não, aqui no evento, a gente provocar o pensamento de uma ideia de cicloturismo inteligente, um conceito de cicloturismo inteligente. A partir de agora, quando a gente pensar no cicloturismo, a gente não pensar, eu vou implantar uma rota aqui, eu vou ter que ter uma pessoa anotando quantos turistas vêm para cá, quantas pessoas passam aqui de bicicleta. Não, gente, vamos começar a pensar isso a partir da tecnologia. Como é que eu posso fazer isso? Os sensores são fundamentais, mas imagina, eu estou numa ciclorota e eu paro no lugar, porque na rota eu vi no mapinha, eu vi no Strava, eu vi no Google Maps, eu tenho essa informação da rota referenciada e ela vai dizer, essa rota tu para aqui, porque aqui tem o busto de Tamandaré na tua frente, que foi uma importante personalidade aqui para João Pessoa, tu está numa praça, tu tem a praia na tua frente, a praia de Interlagos, tu para cá tu vai ter o Bessa, para cá tu vai ter isso, e você tem essas informações, e a gente poder ter sensor ali que o turista chega, conecta no sinal do Wi-Fi, e quando ele conecta, ele deixa lá o dado da onde ele é, qual é o celular que ele usa, da onde ele está vindo, e a gente começa a ter esses dados e começa a ter inteligência a partir desses dados. Então, eu venho aqui bem
Saldanha teve um pedido assim, Tiago, faz uma fala bem provocativa para a gente poder fazer com que as pessoas pensem, estimulem e tal. E aí eu vim com essa, a ideia da gente pensar, a gente deixar aqui, inclusive já mandei o meu texto para o e-book, para a gente deixar isso lá registrado, o conceito de cicloturismo inteligente. E seria esse conceito que engloba o uso de tecnologias. A gente precisa pensar, e é bom ter aqui vários grupos de cicloturismo do Brasil, não só aqui de João Pessoa da Paraíba. A gente pensar o uso de tecnologias que auxiliem na melhoria da gestão do cicloturismo. Então, essas rotas precisam ter sensor, precisam ter informações de dados para melhorar a gestão do cicloturismo. E até, às vezes, sistema de informação do próprio grupo. A gente está fazendo tais e tais ações, fazer um gerenciamento dessas ações, quem é o responsável disso, através de tecnologia, que auxiliem também na gestão operacional dos atores que atuam no cicloturismo, no ciclocondutor lá que faz de forma autônoma, na agência, no receptivo que faz, no hotel que recebe os cicloturistas, no restaurante lá que se adaptou para receber o grupo de cicloturistas. Então, a gente precisa pensar o uso de tecnologia para melhorar a gestão do cicloturismo no destino, melhorar a gestão das empresas, das organizações que atuam no cicloturismo e também que contribuam para uma melhor experiência do cicloturista. Então, mesmo que ele esteja na prática da atividade intermediada, ele tenha contratado um ciclocondutor lá, um guia que vai ajudar ele, que ele esteja em grupo ou individualmente, ou que ele possa fazer aquilo de forma autônoma. Então, a gente precisa, o conceito que eu pensei, que a gente pudesse trabalhar o cicloturismo inteligente a partir da perspectiva de uso de tecnologia. E aí, é muito importante que a gente entenda que tecnologia não é fim, ela é um meio. A gente tem que utilizar a tecnologia para alcançar um objetivo. Eu preciso de mais informações dos cicloturistas. Vamos botar sensor, vamos botar aqui um sinal de Wi-Fi grátis, que ele se conecte e a gente tem a informação dele, de onde ele vem, que aí a gente consegue começar a cruzar os dados e ter informação e gerar inteligência. Pensando na gestão do destino, na gestão do cicloturismo no destino, na gestão das empresas que fazem parte. Não adianta eu ter tecnologia no destino e as empresas não utilizarem ou não terem acesso. E aí o Rodrigo comentou, tem lá o sensor em Recife, mas ninguém nunca teve acesso àqueles dados. Se não tem dados, se as empresas não conseguem ter acesso àqueles dados, àquelas informações, não tem inteligência. E aí também melhorar a experiência do cicloturista. A gente tem a possibilidade daquele cicloturista estar fazendo aquela rota, não contratou ninguém, chegou lá, e às vezes é um cicloturista de ocasião, ele chegou na cidade, tem a possibilidade de pegar a bicicleta e fazer essa rota aqui, ele faz aquilo de forma autônoma, ele também poder ter uma experiência de interpretação, de entendimento, de conhecimento de por que aquela rota foi criada. Então, a base ou as dimensões do cicloturismo inteligente seria a tecnologia no meio, possibilitando, sendo um artifício de estimular e desenvolver 3 dimensões principais. A governança, e aí na governança a gente pode pensar sistemas de gestão de projeto da governança, monitoramento das reuniões, um grupo que se reúne, as informações que a gente precisa, quais são as rotas que a gente tem. Fazer as rotas hoje tem que pensar, você chega no Google gratuitamente, você consegue fazer a rota mágica ou referenciada no dia e deixar isso disponível. Então não é preciso contratar uma solução que se faça isso, é buscar ferramentas que já tem, muitas ferramentas já têm disponível gratuitamente. Então, monitoramento de fluxo, segurança, a gente pensar em segurança do cicloturista, não só de acidente, então ele está, às vezes, se a gente tiver. E aí, a ideia é a gente poder calcular em cima desse conceito. Eu preciso ter sinalizadores ou contadores de turistas que eu consiga saber que um turista passou nesse ponto e não passou nesse ponto, numa rota que é mais crítica, que é mais difícil, que tem um maior problema, então a gente poder ter esse monitoramento. Ou eu monitorar e eu poder conciliar com dados da segurança pública e saber que uma rota está tendo mais assaltos, mais abordagens, mais furtos, que é uma rota que está com menos segurança, a gente precisa ter mais cuidado. Então, a gente pensar na governança do cicloturismo no destino, a gente pensar na gestão, então a gente pensar ferramentas tecnológicas que apoiem a gestão dos atores. Isso não é a gestão da instância de governança ou do destino. São dos atores. A gente precisa de soluções que as empresas utilizem. E aí, legal, eu estou procurando aqui Kaique, não está aqui, mas vai estar amanhã. E, a Kaique tem uma agência aqui que vende o passeio de cicloturismo e a rota na internet.
Então, você já tem uma ferramenta de forma automática, ele manda um link, você na internet, você pega lá, você compra, você paga, você já recebe o seu voucher, você recebe as informações, recebe o roteiro. Então, isso também é uma forma, é uma solução para facilitar e está dentro dessa ideia do ciclo do mesmo inteligente. A gente ter tecnologias que facilitem também a gestão das empresas. E aí, ajudando no marketing, ajudando na comercialização. Importante, a Arnete falando aqui, a gente fez uma mudança nas redes sociais, no site, no portal. Então, hoje é fundamental. Hoje é um dos principais canais. São os dois principais canais que as pessoas utilizam na internet para encontrar produtos e serviços. Ou o Google ou as redes sociais. Então, a gente precisa, é importante estar nesses espaços e ocupar com informação, com dado, e estar lá, e a gente utilizar também possibilidades para a gente alcançar nosso cliente. E aí, pensar também em que? Monitoramento de frota, monitoramento das bicicletas. Eu tenho uma tagzinha para eu saber onde minha bicicleta está. Eu estou aqui, sou um ciclocondutor. Estou com um grupo de 20 pessoas. Tudo tem aqui no meu tabletzinho, no meu celular, monitorar, ver se as 20 estão aqui, então uma se perdeu, uma parou lá atrás. Tem que dar um alerta aqui. Então, pensar esse tipo de tecnologia, uma tagzinha na bicicleta, você consegue monitorar isso de forma fácil. As distâncias percorridas, e aí marketing, comercialização. E a gente pensar também uma dimensão de tecnologias que favoreçam a experiência. E aí, facilitar a experiência do ciclo do mês. A gente ter pontos específicos de parada, que tem um Wi-Fi, que ele possa ler um QR Code e se conectar numa rede e ter lá acesso à informação da interpretação daquela paisagem, interpretação daquele ponto. Pontos de interesse, quais são os hotéis que tem aqui próximo. Cada mês, 170 quilômetros. Caramba, tem um ponto aqui de apoio para o ciclocondutor, me conectei com o hotel que tem aqui perto, que recebe ciclocondutor, que tem um estacionamento adequado, que vai receber, que tem um serviço de manutenção. Onde é que eu acho uma oficina aqui próximo para ajeitar alguma coisa na minha bike que deu um problema. Então, a gente favorecer essa experiência também. E o cicloturista que esteja fazendo isso de forma autônoma, possa também parar aí e saber que aquele é um ponto importante, porque faz parte de uma rota temática, que ali tem uma paisagem X, uma paisagem Y, ali é um marco histórico por alguma questão. Então, a gente precisa ter essas tecnologias que facilitem e que favoreçam e melhorem essa experiência do cicloturista também. E aí, para colocar, e aí, vamos construir esse cicloturismo inteligente